Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e dando seguimento ao nosso jogo de banheiro Apolo. Na aulinha de hoje vamos fazer o tapetinho do pé do vaso. Já vou passar para vocês todas as medidas que ficou o meu tapete, mas no decorrer da videoaula eu dou todas as dicas para você fazer essa parte aqui maior, para você fazer ele mais comprido e esse encaixe do pé do vaso também na medida que você precisar aí, ok? O meu tapetinho ele ficou medindo aqui de comprimento 52 centímetros, tá? Contando desde aqui do início, olha, até aqui na ponta, 52 centímetros de comprimento. Na largura, meu tapetinho ficou com 53 centímetros em toda essa lateral aqui. Nesse encaixe aqui do meu pé do vaso, nessa abertura, eu tenho 21 centímetros. E aqui nessa altura, 9 centímetros. Então, eu deixei esse pedaço aqui bem pequeno, mas na videoaula, como eu disse, segue todas as explicações. Se você quer esse pedaço, essa parte aqui do seu trabalho um pouquinho mais comprido aí, é muito fácil você acrescentar também. E nessa abertura também, segue com todas as dicas bem detalhadas aí para vocês. Eu usei aqui nesta peça 300 gramas do fio Apolo da Círculo. Todo o meu jogo está sendo confeccionado com esse barbante aqui. É o fio 6, a cor é 3182. Esse novelo contém 700 gramas. Eu já abri meu segundo novelo e estou na terceira peça do meu jogo. Estou deixando na descrição do vídeo todos os links das demais videoaulas. Se você chegou aqui agora também é só acessar aqui ó, o card com a playlist com todas as outras peças para você compor o seu joguinho de banheiro. E estou passando para vocês a cada videoaula a quantidade exata que eu estou utilizando em cada peça. Então, aqui no tapetinho do pé do vaso, eu usei 300 gramas. Usei também agulha para crochê 3,5 mm, sempre uso essa daqui da Círculo de 2 pontas. Uma tesourinha para os nossos arremates. Vamos precisar também de marcadores, se você não tiver, não tem problema, pode marcar com fiozinho de outra cor. E cola pano da Círculo para os arremates finais. E todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nosso trabalho, dando aqui a nossa laçada inicial. E para esta peça, nós vamos trabalhar aqui um cordão de 66 correntinhas. E aí, você trabalha essas correntinhas moderadamente, nem muito soltinha e nem muito apertadinha, para seguir bem retinho o seu trabalho. Caso você não consiga, você comece esse cordão com uma agulha de crochê de numeração maior, por exemplo, a de 4 milímetros, e depois você retoma o trabalho com uma de 3,5, tá? Então, a partir de agora, vamos construir 66 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 64, 65, 66 correntinhas trabalhadas. E a primeira dica que eu vou trazer para vocês é a seguinte: caso você queira o seu tapetinho do pé do vaso um pouquinho mais largo que o meu na largura ficou com 53 centímetros, tá? Então, você acrescenta 6 correntinhas. A cada 6 correntinhas acrescentada, um bloquinho a mais aí na sua peça. É sempre de 6 em 6, tanto para acrescentar, tanto para diminuir. Quer mais estreito? Tira 6 correntinhas. Quer mais larguinho? Acrescenta 6 correntinhas. Quer um pouco mais? Acrescenta mais 6, no caso, 12 correntinhas. Sempre de 6 em 6, ok? A cada 6 correntinhas acrescentadas, olha, você vai ter um bloquinho desse aqui a mais na sua peça. Bom, feito isso, acrescentou ou diminuiu, segue o passo a passo normalmente. Eu vou estar sempre deixando fotinha passando aí pra vocês se basearem, né? Pra vocês verem como ficou a minha peça sendo construído exatamente da maneira que eu estou explicando aqui pra vocês. Assim, você já sabe se você deve aumentar ou diminuir a quantidade. Fiz, então, 66 correntes. Eu vou laçar o fio. Se você diminuiu ou acrescentou, segue normalmente. Laça o fio e volta lá na quarta correntinha. Conta aqui, ó, as que já foram trabalhadas. Não conta a laçadinha da agulha. 1, 2, 3. Eu volto na quarta correntinha, só nessa alcinha de cima. Um pontinho alto. Na próxima correntinha, um pontinho alto. Sempre na alcinha de cima. E na próxima, um ponto alto. Eu já tenho aqui um total de 4 pontos trabalhados, ou seja, meu primeiro bloquinho. As correntinhas que eu deixei para trás, que foram as 3, já faz a vez do primeiro ponto, aqui o segundo, o terceiro e o quarto. E seguimos assim, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, ou seja, 2 correntinhas, venho na próxima e inicio mais um grupinho de 4 pontos, sendo um ponto alto sobre cada argolinha.
O mesmo procedimento, a mesma técnica que fizemos nas outras peças. O que muda é a largura, tá? Aqui eu acrescentei um pouquinho a quantidade de bloquinhos. Aqui, então, já construímos o nosso segundo bloquinho. 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base e sigo mais um bloquinho. Um ponto alto sobre cada argolinha até completar mais um bloquinho de 4 pontos. Sempre pegando, pessoal, olha, nessa alcinha de cima aqui, ó, pra ficar bem certinho o nosso acabamento, tá? Então, eu vou adiantar aqui meus bloquinhos e lá no finalzinho desse cordão de correntinhas, eu volto com vocês. Bom, aqui já estou finalizando 2 correntinhas de intervalo, vou pular 2 correntes de base e me sobraram 4 correntinhas. Sobre cada uma delas, eu trabalho um pontinho alto e assim finalizando o meu último bloquinho da carreira. Aqui o terceiro. E por último, na última correntinha, meu 4º ponto alto. Bom, eu fiquei aqui, olha, com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos. Se você acrescentou 6 correntes, você vai ter mais bloquinhos, se diminuiu, menos bloquinhos. Mas você deve se atentar que nesta peça a gente tem aquela divisão do encaixe do pé do vaso, tá? Como eu disse, eu vou sempre deixar a fotinha aqui para vocês terem uma base, que a gente precisa fazer essa divisão mais para frente. Bom, no momento, nossa peça, ela segue com a mesma repetição das demais. Vamos subir agora 5 correntes, 1, 2, 3, altura de um ponto alto e mais 2 para fazer a vez do intervalo. 5 correntes. Vira o trabalho e já faz um ponto alto lá no último ponto do bloquinho da carreira anterior. Então, eu já tenho aqui um bloquinho vazio, 3 correntes, 2 de intervalo, já fez a vez de um bloquinho vazio. Nos demais aqui, olha, nos espaços, sempre vou preencher com 2 pontos altos, ou seja, bloquinho vazio, bloquinho cheio. 2 pontos no intervalo e ponto sobre ponto. Bloquinho cheio. Nossos bloquinhos sempre serão de 4 pontos altos, tá? Desta forma aqui. E sempre será bloquinho vazio, bloquinho cheio, vazio, cheio. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base, no próximo, um alto. E no espaço de correntinha, eu preencho com 2 pontos altos. 1 e 2. E ponto alto sobre ponto alto. Bloquinho cheio. Bloquinho vazio, 2 correntes, pula 2 pontos de base e ponto sobre ponto. E sigo com essa mesma repetição até o final. Finalizando aqui minha carreira, ponto sobre ponto, no intervalo sempre 2. E ponto sobre ponto, olha, já no primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. Para finalizar, vou finalizar com bloquinho vazio, pois eu iniciei com bloquinho vazio. Outra coisa, vocês devem se atentar a isso também. Iniciou com bloquinho cheio, finaliza com bloquinho cheio. Iniciou com bloquinho vazio, finaliza com bloquinho vazio. E o bloquinho vazio na finalização é 2 correntes e um ponto alto bem no pezinho da terceira correntinha aqui no caso, que é aquelas 3 que a gente deixou para trás, tá? Eu pulo 2, vem no pezinho da terceira correntinha, um pontinho alto. Então, assim, eu finalizo com um bloquinho vazio também. Nossa próxima carreira agora será bloquinho cheio. Você olha aqui do lado também, bloquinho cheio, vazio, cheio, vazio. Eu subo 2 correntinhas apenas para fazer a vez de um ponto alto, pois meu trabalho segue mais retinho dessa forma. Viro o trabalho e já preencho o espaço com 2 pontos altos. E 2. E ponto alto sobre o primeiro ponto, olha, do bloquinho da carreira anterior. Então, eu já formei aqui meu primeiro bloquinho, que é cheio. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e ponto sobre ponto. No espaço, sempre 2 pontos. E ponto sobre ponto no bloquinho à frente, já no primeiro ponto do bloquinho. Então, bloquinho cheio, cheio e vazio. 2 correntes, pulo 2 pontos, ponto sobre ponto. Sigo assim até o final. Lá no finalzinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, 2 correntes, com a máquina de lavar trabalhando ao fundo, tá, gente? Não reparem. Pulo os 2 pontinhos e ponto alto sobre o último ponto aqui de base. Agora, meu último bloquinho é bloquinho cheio, assim como nós iniciamos. Eu preencho aqui o espaço com 2 pontos altos. Já tem um total de 3. E nosso bloquinho cheio é sempre um total de 4 pontos. O quarto eu faço aqui, ó, bem no pezinho da terceira correntinha, pois eu subi 5 lá no início, na carreira anterior.
um pontinho alto na terceira correntinha. Finalizamos mais uma carreira. Agora é só repetição. Bloquinho cheio, bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio. É só olhar na carreira anterior. A bloquinho vazio. A gente sobe 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Virou o trabalho. Já faz um pontinho alto lá no último ponto do bloquinho. Então, eu fico aqui com um bloquinho vazio. Preencho o espaço com 2 pontos, sempre. E ponto alto sobre ponto alto, já no primeiro ponto do bloquinho aqui, olha. E sigo com meus bloquinhos normalmente. 2 correntes, pulo sempre 2 pontos e ponto sobre ponto. Bloquinho cheio, preencho o espaço com 2 pontos e ponto sobre ponto. Finalizando aqui mais uma carreirinha, ponto sobre ponto aqui no primeiro ponto do bloquinho, meu último bloquinho cheio. Para finalizar, é bloquinho vazio, assim como eu iniciei. Então, eu faço 2 correntes, pulo aqui 2 pontos de base e faço um pontinho alto agora, olha, sobre a segunda correntinha, pois eu estou subindo 2 no início da carreira, que é bloquinho cheio na carreira anterior, ok? Na segunda correntinha. E ficamos assim. A próxima carreira será bloquinho cheio, então eu faço 2 correntinhas, altura de um ponto alto. Vira o trabalho, preenche o espaço com 2 pontos, sempre. Já tenho um total de 3. E ponto alto sobre ponto alto já no primeiro ponto do bloquinho anterior. Então, se eu iniciei com bloquinho cheio, eu devo finalizar essa carreira com bloquinho cheio também. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e ponto sobre ponto. Bloquinho vazio. E sigo assim, bloquinho cheio, bloquinho cheio, vazio, até o final, finaliza com bloquinho cheio, tá, gente? Então, eu já repeti aqui, ó, por 2 vezes as 2 primeiras carreiras, porque é repetição, tá? Vou adiantar agora a minha peça e volto mostrando pra vocês por quantas carreiras eu trabalhei. Aqui estamos já, olha, com 4 carreiras construídas, iniciando a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou adiantar e já volto aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui também meu tapetinho do pé do vaso. E eu fiz aqui um total de 25 carreiras seguindo a mesma repetição, tá? Contando, gente, olha, desde a primeirinha carreira, eu conto a carreira de ponto fechado e a carreirinha de ponto vazio. Fechada, vazio, fechada, vazio. Conto todas as carreiras, tá? Então, foram um total de 25 carreiras. Caso você queira o seu tapetinho um pouco maior, no comprimento, você continua por mais carreiras. E lembrando, mais uma vez, assim como nas outras peças, você deve fazer a última carreira antes de iniciar as diminuições, assim, olha, bloquinho fechado no final e bloquinho fechado aqui no início. Não pode ser bloquinho vazio, porque agora a gente vai começar as diminuições. Então, eu fiz aqui um total de 25, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24 e 25 carreirinhas. E já vou começar as minhas diminuições. O tapetinho do pé do vaso é um pouquinho diferente, conforme eu disse no início. Eu já fiz ele um pouquinho mais largo aqui, pra gente deixar aqui o espaço do encaixe do pé do vaso. E tem muitas lindonas aí que tem o encaixe do pé do vaso bem maior que o meu, aquele bem quadradão. Então, você deve se atentar nessa parte também. Eu já expliquei aqui como que você faz mais largo lá no início. E para você fazer mais comprido, é aqui que você vai fazer modificações. No caso, acrescentar mais carreiras. Assim, ele vai ficar mais comprido. E agora, aqui na parte das diminuições, não muda, é igualzinho das outras peças. Nós vamos subir aqui 3 correntes, altura de um ponto alto. Vamos virar a nossa peça e já vamos fazer direto, olha, um ponto alto lá sobre o último ponto do bloquinho da carreira anterior. Um ponto alto. Então, eu já fiz aqui uma diminuição, tá vendo? Ele já dá uma inclinadinha pra lá. Preenche os espaços, sempre com 2 pontos altos, não muda. Continua o mesmo procedimento. E ponto alto sobre ponto alto, já no primeiro ponto do bloquinho, olha. Aqui, eu já formei meu primeiro bloquinho de 4 pontos. Então, a gente vai diminuindo um bloquinho a cada carreira. Na carreira anterior, a gente ficava com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos. Então, significa que nessa carreira, vamos ter 10 bloquinhos. E seguindo o mesmo padrão. 2 correntinhas entre um e outro. Vem aqui, ó, no último ponto do bloquinho, ou seja, eu pulo 2, venho no próximo, um alto. E no intervalo de correntinha, sempre eu faço 2 pontos altos. Já tenho um total de 3 pontos aqui. E ponto sobre ponto, olha. Meu quarto ponto alto e o meu segundo bloquinho. 2 correntes e sigo. Aqui no final da carreira, eu volto com vocês.
Bom, aqui eu já estou finalizando o meu último bloquinho, ou seja, o bloquinho de número 10. Estou preenchendo o espaço com 2 pontos e ponto sobre ponto. É meu 10º bloquinho, olha. Aqui no início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Para mim fazer aquele pontinho alto aqui, olha, assim como nós subimos 3 correntes, que equivale a um ponto alto, sem correntinha de intervalo, eu já laço o meu fio e venho direto aqui, ó, na segunda correntinha da carreira anterior, aquelas duas que a gente subia para fazer a vez de um pontinho alto. Faço um ponto alto aqui. Então, ficamos igual ao início, dando uma inclinadinha para cá também, as nossas diminuições. Próxima carreira de diminuições, a segunda. 3 correntes, o mesmo procedimento, tá? Viro o trabalho e um pontinho alto já lá, olha, no último ponto do bloquinho da carreira anterior. E, gente, eu sigo normal com os meus bloquinhos. 2 pontos altos nos intervalos e ponto alto sobre ponto alto. Já é meu primeiro bloquinho. E se na carreira anterior nós tínhamos 10, agora teremos 9. Sigo com a mesma repetição, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e preenchendo o espaço com 2 pontos. E ponto sobre ponto no primeiro, aliás, ponto do bloquinho da carreira anterior, ok? Já é meu segundo bloquinho, 2 correntes e sigo com esse padrão até o final da carreira. Bom, aqui eu já estou fazendo meu último bloquinho. Olha, estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui o 9º bloquinho. 2 no intervalo e ponto sobre ponto. Para fazer aquele pontinho alto agora, sem correntinha, eu laço o fio e venho no pezinho da terceira correntinha que fizemos na carreira anterior, tá? Não é sobre esse último ponto do bloquinho, senão vai ficar torto a sua diminuição. É sempre no pezinho da terceira correntinha da carreira anterior. Direto, olha, um pontinho alto. Então, já fizemos aqui a segunda carreira das diminuições, tá vendo que vai dando uma tomadinha pra cá e formando, né, aquele formato do nosso jogo de banheiro aí. Mais uma carreira de diminuições, a terceira. 3 correntes, sempre o mesmo procedimento, tá, gente? Virou o trabalho, ponto alto já no último ponto do bloquinho, olha. Aqui você já está dando início ao seu primeiro bloquinho. Aqui já é o primeiro ponto alto do bloquinho. E vai inclinando pra lá. No intervalo, sempre 2, então eu já tenho um total de 3. E cada bloquinho é composto por 4 pontos. O 4º ponto eu faço sobre o primeiro ponto, olha, do bloquinho da carreira anterior. Então, eu já fiz meu primeiro bloquinho de 4 pontos aqui. Sempre 2 correntes entre um e outro. Venho no último ponto do bloquinho, ou seja, eu pulo 2, venho aqui no último, um ponto alto, preencho o espaço com 2 pontos e ponto sobre ponto. Aí, aqui no caso, já é meu segundo bloquinho. E sigo com essa mesma repetição até o final. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último bloquinho dessa carreira. Então, nessa carreira aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. É a nossa terceira carreira de diminuições. Para finalizar, eu laço o fio sem correntinha, eu venho direto no pezinho da terceira correntinha da carreira anterior. Um pontinho alto. Bom, fizemos aqui 3 carreiras de diminuições. Por todo o nosso jogo, eu sempre fiz 3 carreirinhas apenas de diminuições. Como o tapetinho do pé do vaso é um pouquinho diferente, eu vou fazer mais uma, ou seja, a 4ª carreira de diminuições. Mesmo procedimento ainda, suba as 3 correntes, altura de um ponto alto, virou, ponto alto sobre ponto alto aqui, ó, no último ponto do bloquinho. E sigo normal fazendo meus bloquinhos, tá? Preenchendo sempre o espaço com 2 pontos e ponto sobre ponto. 2 correntes de intervalo e repito os bloquinhos seguintes. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, eu fiquei no total de 7 bloquinhos aqui. Meu último bloquinho, para finalizar um pontinho alto, olha, direto, sem correntinha, lá no pezinho da terceira corrente da carreira anterior. Um ponto alto. E aqui, gente, eu vou cortar o fio, porque nós não vamos começar a contornar o nosso tapete ainda com pontos altos, porque vamos fazer o encaixe do pé do vaso. Dou um nozinho passando por dentro da laçadinha e depois eu venho trabalhando por cima já dessa sobra, fazendo o arremate aqui na lateral. Nós vamos virar a nossa peça e fazer aqui algumas carreirinhas para formar o encaixe do nosso pé do vaso. Bom, pessoal, para fazer aqui o encaixe do nosso pé do vaso, eu já coloquei aqui as minhas limitações, aonde eu quero
que fica exatamente, olha, o encaixe do meu pé do vaso. Aqui vocês viram que sobrou pouquinho espaço nas duas laterais, mas a gente ainda vai acrescentar aqui em torno de 10 centímetros para cada lado de bico de acabamento. Mais ou menos 10 centímetros para cá e mais uns 10 centímetros para cá. Então, aí, esse pedaço vai ficar um pouco maior, essas duas partes aqui. Aqui será a frente, né, do nosso tapetinho do pé do vaso. E aqui será o encaixe. Lá onde nós iniciamos o nosso trabalho, olha o fiozinho do início aqui. Então, é nessa parte reta que você vai colocar essas marcações. Eu vou lá no meu banheiro e meço mais ou menos aonde que dá a abertura certinha do pé do vaso e coloco meus marcadores. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3. Nesse quarto bloquinho já é meu limite, eu não trabalho sobre ele, tá? Porque vai entrar lá no pé do vaso. Então, 1, 2, 3, no quarto. Do outro lado, o mesmo procedimento. 1, 2, 3, no quarto bloquinho. Esse aqui eu não trabalho sobre ele. É esse bloquinho vazio aqui, ó, que eu vou trabalhar exatamente igual aqui. Então, se vocês fizeram a mesma quantidade que eu lá no início, você faz essa contagem de cada lado. 1, 2, 3, no quarto. Coloca o marcador bem aqui no pezinho do ponto para limitar, não trabalhar aqui. Do outro lado também, 1, 2, 3, 4, é um vazio. Esse aqui a gente não trabalha, ou seja, a gente finaliza em cima dele, eu já vou mostrar. Então, essa abertura aqui, na minha peça, ficou com aproximadamente uns 20 centímetros, olha. Tá dando 20 centímetros, 21 centímetros exatos aqui no meu ponto, ok? 21 centímetros é a abertura do meu pé do vaso. A Edilene, o meu é bem maior, é quadradão, então você abre um pouco mais essa abertura antes de iniciar o trabalho que vamos fazer agora, ok? O importante é que você deixe a mesma quantidade para cada lado. Você pode deixar até um bloquinho aqui para trabalhar, não tem problema, que depois tem mais 10 centímetros de bico de acabamento, como eu citei. Então, o importante é você deixar a mesma quantidade. Se vai deixar 2 bloquinhos desse lado, deixa 2 bloquinhos desse lado também. Se vai deixar 3, deixa 3 do outro lado, assim como eu fiz a distribuição. 1, 2, 3, o quarto aqui vazio, eu vou finalizar em cima do primeiro desse aqui, que é limitado. 1, 2, 3, o quarto vazio, eu vou finalizar em cima deste, que é a minha limitação, a minha marcação onde eu quero o encaixe. Para fazer esse encaixe, nós vamos seguir com o nosso trabalho normalmente. Por exemplo, eu vou começar desse lado aqui. Então, eu venho aqui no pezinho do ponto, lá onde a gente iniciou todo o nosso trabalho, vou prender o fio, dou um nozinho aqui mesmo, depois eu faço esse arremate, ó, em cima desses fiozinhos eu venho trabalhando. Então, se aqui eu tenho um bloquinho fechado, então a próxima carreira será um bloquinho vazio. Eu entro no mesmo pontinho onde eu prendi e já subo 5 correntes. 1, 2, 3, altura de um ponto alto e mais 2 de intervalo. 5 correntes. Laço o fio, vem aqui ponto sobre ponto no último ponto do bloquinho da carreira anterior. Então, eu fiz aqui um bloquinho vazio, tá? Seguindo, olha, o meu trabalho, só que a minha limitação é aqui, eu não vou trabalhar direto. Eu vou trabalhar a carreira de vai e vem, vai e vem. Então, eu já fiz um bloquinho vazio. Próximo é bloquinho cheio. 2 pontos altos nos intervalos, sempre não muda a nossa repetição, tá vendo? E ponto sobre ponto no primeiro ponto do bloquinho. Bloquinho cheio. Agora, é bloquinho vazio, então, eu faço 2 correntes, pulo os 2 pontinhos de base e ponto sobre ponto. E agora, seria um bloquinho cheio, e a minha limitação é aqui, o último bloquinho que eu posso trabalhar. 2 pontos altos no intervalo. E ponto sobre ponto, já no primeiro ponto desse bloquinho, olha, aonde é a minha limitação, o marcador está ali. Então, daqui pra frente eu não trabalho mais, porque aqui vai ser o encaixe do pé do meu vaso. Então, eu fiquei assim, olha. E agora, são carreiras de vai e vem. Então, a próxima carreira agora é bloquinho vazio, porque é sempre assim, bloquinho vazio, bloquinho cheio, bloquinho vazio, bloquinho cheio. E aqui também, vazio, cheio, vazio, cheio. Então, a próxima carreira é vazio, eu subo 5 correntes. 1, 2, 3, 4... e 5. Viro o trabalho, carreira de vai e vem, e o mesmo procedimento você vai fazer daqui a pouco do outro lado, tá? Faço um pontinho alto já no último ponto do bloquinho. Bloquinho vazio. Agora, bloquinho cheio, eu preencho o espaço com 2 pontos. Esses arremates que vocês estão vendo aqui, olha, que eu fui trabalhando sobre o fio, mas depois eu vou puxar ele pra cá, olha, deixa eu já puxar.
E vem trabalhando sobre eles aqui na lateral, que é mais fácil, que a gente vai preencher tudo com ponto alto. Preenche o espaço com 2 pontos e ponto sobre ponto. 2 correntes, pulo 2 pontos aqui da carreira anterior e ponto sobre ponto. E agora é um bloquinho cheio aqui no final, ó, porque eu tenho aqueles 5 pontos altos, onde eu vou preencher aqui no cantinho agora. Eu preencho com 2 pontos. E ponto alto eu faço sobre a terceira correntinha, que dá a altura de um ponto alto, para ficar certinho como se fosse ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Bem no pezinho, um ponto alto. Fiz meu último bloquinho desta carreirinha, bloquinho cheio. Então, olha, 1, 2, 3, 4 bloquinhos apenas. Aí, você vê a quantidade que você quer trabalhar de carreiras, que é onde vai ficar assim pra frente do encaixe do pé do vaso. O pé do vaso vai encaixar aqui e você calcula quantas carreiras você quer pra cá, 5, 6, aí depende do seu gosto. Aqui no meu caso já é a segunda. Vamos iniciar a terceira. Se aqui é bloquinho cheio, a próxima é vazio. 1, 2, 3, 4 e 5. Virou. Ponto alto já sobre o último ponto do bloquinho. Se esse aqui é um bloquinho vazio, próximo é cheio. 2 pontos altos no intervalo. E ponto sobre ponto. Agora, é um vazio, 2 correntes e ponto sobre ponto. E agora, é um bloquinho cheio, não esquece desse último intervalo, tá? 2 pontos altos no intervalo e um pontinho alto na terceira correntinha para dar bem em cima, olha, como se fosse ponto alto sobre ponto alto, bem no pezinho da terceira. E eu já fiz aqui a minha terceira carreira, agora é só repetição. Bloquinho cheio, agora é vazio, sempre que for bloquinho vazio, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. 3 é equivalente a um ponto alto e 2 de intervalo. Virou o trabalho, ponto alto sobre ponto alto no último ponto do bloquinho. E agora, bloquinho cheio, depois vazio e aqui, por último, um bloquinho cheio, tá? Preenche o espaço e um ponto alto sobre a terceira correntinha. Eu vou adiantar minhas carreirinhas aqui e já volto mostrando pra vocês a quantidade que eu fiz. Aqui já estamos com 1, 2, 3, estou iniciando a quarta juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui, já adiantei e fiz um total de 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu havia parado aqui com vocês, né, na quarta carreira, iniciando a quarta. Então, eu fiz mais 3 carreirinhas pra frente, tá? Então, eu fiz aqui um total de 7 carreirinhas. Pra mim, essa medida aqui está ótima, olha. É essa quantidade que vai ficar pra frente do encaixe do pé do vaso. Se você quiser um pouco mais compridinho, você dá continuidade a mais carreiras. Aqui, eu vou cortar o fio também. Faço aquele nozinho passando por dentro da laçadinha e deixo esse fio aqui à espera, que eu vou vir trabalhando sobre ele no acabamento. E agora, nós vamos fazer o outro encaixe. Eu tenho aqui a minha marcação, onde é a minha limitação. Aqui, olha, eu venho do lado contrário. Quando eu iniciei aqui, eu coloquei nessa pontinha. Aqui, pra ficar certinho, eu vou colocar aqui, olha. Na pontinha desse bloquinho onde que está a minha limitação, 1, 2, 3, 4, na pontinha desse quinto bloquinho, no primeiro pontinho dele, e vou dar um nozinho também e deixo esse fiozinho para ir trabalhando sobre ele. Eu vou iniciar aqui com um bloquinho cheio, ok? Para ficar, olha, exatamente igual aqui do outro lado, tá bom? É o espelho. Então, bloquinho cheio, vazio. Então, eu pego aqui o fiozinho no mesmo ponto, subo 3 correntes, altura de um ponto alto, preencho o espaço com 2 pontos, já posso ir trabalhando sobre esse fiozinho, arrematando ele, depois eu corto e pingo cola. E ponto alto sobre o primeiro ponto aqui do bloquinho. Então, eu já fiz aqui um bloquinho cheio, certo? 2 correntes, sigo normal, ponto alto sobre ponto alto. Fiz um bloquinho vazio. E agora, é um bloquinho cheio. 2 pontos altos no intervalo. E ponto alto sobre ponto alto. E agora, para finalizar, é um bloquinho vazio. 2 correntes e um pontinho alto bem aqui no pezinho, olha. Da terceira correntinha. Bloquinho vazio. Então, fica exatamente igual aqui do outro lado. Cheio, vazio, cheio, vazio. Cheio, vazio, cheio, vazio. E eu dou seguimento, eu fiz 7 carreiras aqui desse lado, eu faço 7 carreiras aqui também. Mesmo procedimento, tá, gente? Olha, aqui é bloquinho vazio, o próximo é cheio. Então, eu subo 2 correntinhas pra ficar bonitinho o acabamento, ou 3, se você preferir, tá? Virou o trabalho, preenche o espaço.
2 pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu já fiz aqui um bloquinho cheio. Deixa eu pôr assim pra melhorar a visualização pra vocês. Um bloquinho cheio. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Carreira de vai e vem. Agora, é bloquinho cheio, eu preencho o espaço com 2 pontos e ponto sobre ponto. Meu último bloquinho a ser trabalhado vai ser um bloquinho vazio. 2 correntes e um ponto alto bem no pezinho, olha, da terceira correntinha, ou 2 se você estiver subindo 2 aí no início de cada carreira. Finalizamos. Próxima carreira, subo 2 correntes, virou o trabalho, preencho o espaço com 2 pontos altos, 2 ou 3 correntinhas aqui no início, tá? E ponto sobre ponto. Já vou construindo aqui a minha terceira carreira. 2 correntes, pula 2 pontos, ponto alto sobre ponto alto. Preencho o espaço com 2 pontos sempre. E ponto alto sobre ponto alto. Meu último bloquinho vai ser vazio, então 2 correntes, pulo 2 pontos, vem bem no pezinho da segunda correntinha, pois eu subi 2 no início da carreira anterior, um pontinho alto. 1, 2, 3 carreiras. Vou fazer as outras 4 para completar 7 e ficar igual do outro lado e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui também estou finalizando a minha 7ª carreira, olha, exatamente igual aqui do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7ª. Vou finalizar aqui com um bloquinho vazio, 2 correntes, pulo 2 pontinhos e ponto alto lá na segunda correntinha, aonde a gente inicia a carreira anterior. Um pontinho alto, ficando com um bloquinho vazio aqui também, tá? 7 carreiras, exatamente igual do outro lado. E finalizamos exatamente igual. Bloquinho cheio aqui no início e bloquinho vazio no final. Igual aqui, bloquinho cheio aqui e bloquinho vazio aqui na pontinha, tá? Se você dobrar assim a sua peça, tem que bater certinho essa medida. E aqui o encaixe do pé do vaso, conforme eu disse, o meu tem 21 centímetros aqui. E eu já expliquei como que vocês fazem essa abertura um pouquinho maior. É só começar essa parte aqui um pouquinho mais pra cá. Lembrando que teremos mais 10 centímetros de bico de acabamento para cada lateral aqui. Agora, nós não vamos mais cortar o fio, a gente já vai seguir com carreira de pontos altos em volta da nossa peça. Então, finalizei aqui a 7ª carreira, eu já subo aqui 3 correntes ou 2, se você preferir, a altura de um ponto alto. 1, 2. Se preferir, suba 3, ok? Vou virar o meu trabalho para vir trabalhando, ó, por toda essa lateral aqui agora. Como que eu vou preencher aqui com pontos altos? Atrás desse pontinho aqui, eu faço um ponto alto. E um ponto alto na divisão da carreira, ou seja, bem no pezinho do ponto. Um ponto alto por trás desse ponto aqui da carreira. E um ponto alto na divisão da carreira. Seguimos assim por toda essa parte reta, só vai mudar lá nas carreiras de diminuições, que é aqui a ponta do nosso trabalho, que foram 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Nesses intervalos, a gente vai colocar sempre 2 pontos altos, tá? Diferente de toda essa parte reta. Mas quando chegar lá, eu volto com vocês. Por enquanto, um pontinho alto por trás do ponto da carreira, um pontinho alto na divisão da carreira, distribuindo bem esses pontinhos aqui. Um ponto alto por trás desse ponto da carreira e um ponto alto na divisão da carreira, ou seja, bem aqui no pezinho do ponto, tá? Vou seguir aqui adiantando toda essa parte reta e lá na parte das diminuições eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou chegando na parte das diminuições, já trabalhei toda essa parte reta. Aqui, olha, a minha última carreira da parte reta, um ponto alto por trás do ponto, já havia feito um aqui na divisão da carreira, tá? Tenho mais uma divisão de carreira aqui à frente, bem no pezinho do ponto, um pontinho alto. Meu ponto é tão apertado, gente, que a agulha até desliza na hora de fazer o ponto. Bom, agora eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras de diminuições. Por trás de todos esses pontinhos das diminuições, eu faço 2 pontos altos aqui dentro, tá? E um ponto alto na divisão da carreira. Próxima carreira aqui de diminuições, 2 pontos altos por trás do ponto.
divisão da carreira, um ponto alto. Mais uma carreira aqui de diminuições, a terceira carreira, 2 pontos altos por trás do ponto. E um ponto alto na divisão da carreira. Minha última carreira aqui das diminuições. Eu vou trabalhar aqui dentro 4 pontos, igual as outras peças, tá? Igual a peça da pia. 2 pontos altos e faço mais 2 pontos para dar um aumento. Então, é um total de 4 pontos nessa última carreirinha aqui de aumento, dessa forma. E aqui eu tenho a parte mais retinha, meus bloquinhos e 2 correntes de intervalo. Nos bloquinhos, eu sigo com ponto alto sobre cada ponto. Chegando aqui onde eu tenho o intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos no intervalo. Mais um bloquinho à frente, ponto alto sobre ponto alto. E sigo assim até o outro cantinho. Ponto sobre ponto nos bloquinhos e 2 pontos altos nos intervalos. Bom, aqui já estou chegando no outro cantinho, estou trabalhando ponto sobre ponto, nesse último bloquinho da parte reta. E já estou chegando aqui nas 4 carreirinhas de diminuições deste lado também, olha só. Tudo certinho, e aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 carreiras de diminuições. Nesse primeiro espacinho, eu trabalho 4 pontos para ficar igual ali do outro lado. 1, 2, 3... e 4. Já vou trabalhando sobre esse fiozinho, lembra que eu falei que a gente poderia ir arrematando ele na carreira de pontos fechados? Faço um pontinho alto aqui na divisão da carreira e sigo 2 pontos altos na próxima, que é a carreira das diminuições, e um ponto alto na divisão da carreira. Mais uma carreira de diminuições, então são 2 pontinhos e um ponto alto na divisão da carreira. Minha última carreira aqui das diminuições, olha, eu faço 2 pontos altos também. E um ponto alto na divisão da carreira. Feito aqui todo esse processo, nessa curvinha, nas carreiras de diminuições, cheguei na parte reta, e é igual lá na outra lateral. Já fiz um ponto na divisão da carreira, por trás do ponto agora, um alto. Um pontinho alto na divisão da carreira. Por trás da próxima carreira aqui do ponto, um alto. Divisão da carreira, um alto, bem no pezinho do ponto, tá? É bem onde tem essa divisão aqui, tá bom, gente? E por trás do ponto da próxima carreira, um alto. E sigo assim por toda essa parte reta. Bom, pessoal, finalizando aqui também, toda essa parte reta, estou aqui no finalzinho, olha, um ponto alto por trás aqui desse ponto da carreira, um ponto alto aqui na divisão da carreira. Me sobrou esse espaço vazio aqui, tá? Esse último quadradinho. Exatamente, gente, igual aqui no início. Onde a gente tinha um bloquinho vazio, eu subi as 3 correntes, no caso eu fiz 2. Um ponto alto aqui no intervalinho do ponto e um ponto alto na divisão da carreira. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento aqui do outro lado, tá? A finalização. Então, já fiz um ponto alto na divisão da carreira, venho aqui por trás desse pontinho, como se fosse um bloquinho vazio, um ponto alto. E o último ponto eu faço bem no pezinho da terceira correntinha, olha, que faz a vez de um pontinho alto, tá? Um ponto alto. Assim fica bem quadradinho, bem certinho aqui essa finalização, olha só. Bem retinho. E finalizamos a carreira de pontos altos em volta da nossa peça. E esse espacinho aqui, olha, deixa eu medir aqui pra vocês, que eu deixei aqui o comprimento do pé do vaso, o meu ficou com 9 centímetros, tá? E aí, eu expliquei pra vocês como que vocês fazem essa parte maior também, é só dar seguimento por mais carreiras aí. Bom, agora daqui aonde a gente finalizou esse último pontinho alto, a gente já vai dar seguimento ao nosso bico de acabamento, carreira de vai e vem. A gente vai contornar tudo aqui em volta da peça com os nossos bloquinhos de 11 pontos até chegar aqui do outro lado. Depois, a gente vira o trabalho e volta do lado avesso. Então, como esse lado aqui tá bonitinho, o lado direito da minha peça, essa primeira carreira do lado direito,
eu vou iniciar os bloquinhos com 11 pontos altos aqui, vou virar a peça, então ele vai ficar do lado avesso. Então, eu já fiz aqui a minha contagem. A primeira carreira com bloquinho de 11 pontos, olha, eu vou virar, vai ficar do avesso. Depois, eu terei 9 pontos, lado direito. 7 pontos, lado avesso. 5 pontos, lado direito, 3 pontos, lado avesso. E a última carreira do bico, que é um pontinho, lado direito, ok? Depois, a gente faz um acabamento de ponto baixo aqui em volta. Então, vamos lá. Primeira carreira com bloquinho de 11 pontos. Eu subo 2 correntes, quem preferir pode subir 3, equivale a um ponto alto. Viro o trabalho. Já fico com a minha peça do lado avesso, ou seja, a primeira carreira com 11 pontos vai ficar do lado avesso. E aí, é conforme eu expliquei pra vocês. Esses bloquinhos, eles vão diminuindo. É com 11 pontos, depois passa a ser 9, depois 7, depois 5, 3 e 1. E a última, que é com 1 ponto, vai ficar do lado direito, ok? Então, as 2 correntes faz a vez do primeiro ponto, eu laço o fio, vem no próximo ponto aqui, olha, da carreira anterior, o segundo. Vou construindo aqui um bloquinho de 11 pontos. Aqui já é o terceiro, ponto sobre cada ponto, tá? O quarto, o quinto, aqui o 9º ponto, o 10º e o 11º. Eu vou deixar para trabalhar 2 pontos altos juntos em alguns bloquinhos, somente quando chegar lá na curva do meu trabalho. Então, eu fiz aqui 11 pontos. Faço as 4 correntes de intervalo, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no próximo, eu inicio mais um bloquinho de 11 pontos altos, sendo ponto sobre cada ponto da carreira anterior. Finalizando aqui mais um bloquinho, 11 pontos altos, já é meu segundo bloquinho. Faço as 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3. No próximo, eu inicio mais um bloquinho. Estou iniciando aqui o terceiro bloquinho. Eu vou adiantar, quando chegar aqui na curvinha, eu volto junto com vocês, tá? Bom, pessoal, eu fiz aqui, então, um total de 4 bloquinhos, por enquanto. 1, 2, 3, 4. Fiz as 4 correntes, vou pular 3 pontos de base. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, se vocês estão fazendo o tapetinho, tudo na mesma medida que o meu, eu já coloquei uma marcação aqui na outra lateral, na mesma direção que eu finalizei esse último bloquinho aqui, ou seja, o 4º bloquinho. Olha, na mesma direção eu coloquei o marcador, ou seja, daqui até aqui no finalzinho, eu tenho que ter 4 bloquinhos também de 11 pontos, exatamente igual lá na outra lateral. 11 pontos, pula 3 pontos de base, mais 11 pontos. Pula 3 pontos, mais 11 pontos, vai dar certinho aqui no final, o último bloquinho de 11 pontos. É o espelho do outro lado. Então, eu já coloquei a marcação aqui na parte de baixo, olha, na mesma direção, tá? Ou seja, toda essa parte aqui, ó, mais arredondada, eu tenho que distribuir meus bloquinhos de 11 pontos de uma maneira que dê certinho 11 pontos e pular 3 pontos de base, ok? Eu vou fazer isso juntinho com vocês. Caso você tenha feito a sua peça maior, tanto aqui nessa base que eu explico que dá para fazer maior, tanto aqui nesse encaixe que você pode acrescentar mais carreiras para ficar maior, aqui na parte dos bloquinhos, o seu tapete vai ficar com mais bloquinhos que o meu, vai dar uma diferença de pontos aí. Então, é só você distribuir certinho esses bloquinhos de 11 pontos, para não repuxar o seu trabalho e também não criar babados, ok? Então, feito aqui 4 bloquinhos certinhos, eu fiz as 4 correntes, vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. Eu venho no próximo, eu já trabalho 2 pontos altos juntos, porque já está próximo à minha curva. 1 e 2, no mesmo ponto. E sigo ponto sobre ponto, e no último pontinho, eu faço 2 juntos novamente. Então, aqui já tenho 3, no próximo, o 4º. E meu 9º ponto alto, e no próximo, eu trabalho o 10º e o 11º, no mesmo ponto. 10º e 11º. Então, eu construí aqui mais um bloquinho de 11 pontos, porém, eu fiz um aumento aqui no primeiro ponto e no último, tá? Faço as 4 correntes de intervalo, 1, 2, 3 e 4. Pulo aqui 3 pontos de base e no próximo, eu inicio mais um bloquinho com aumento. 2 no primeiro ponto, olha, no mesmo ponto de base, 2 pontos altos. E sigo ponto sobre ponto e no último eu trabalho 2 juntos. Aqui o terceiro, o 4º. Aqui já é meu 9º ponto alto. E no próximo, eu trabalho 2 juntos sobre o mesmo ponto. O 10º
e o 11º. Então, eu fiz aqui mais um bloquinho de 11 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 correntes. Pulo 3 pontos de base e no próximo mais um bloquinho. Inicio mais um bloquinho, também com aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base e ponto sobre ponto, no último eu trabalho novamente 2 juntos. E no último ponto, 2 juntos, o 10º e o 11º. Mais um bloquinho de 11 pontos com aumento, 2 no início e 2 no final. Então, aqui na curvinha eu fiz 3 bloquinhos com aumento, tá? 1, 2, 3. Vou fazer as 4 correntes, pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e agora eu faço um bloquinho, ponto sobre ponto, sem aumento. Aqui já é o segundo, até completar 11. Aqui já é meu 10º ponto, e no próximo, o 11º. Ponto sobre cada ponto de base, sem aumento, 11 pontos altos. Faço as 4 correntes novamente, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e agora eu faço os 3 bloquinhos com aumento, igual eu fiz aqui. Os 3 seguintes, todos com aumento, 2 sobre o primeiro ponto, sigo trabalhando ponto sobre ponto, e no último, eu trabalho 2 juntos. 2 juntos aqui no final, o 10º e o 11º. 11 pontos, 2 no início, 2 aqui no final. 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, mais um bloquinho com aumento, o segundo bloquinho com aumento, sendo 2 no início, no mesmo ponto de base, e ponto sobre o último, 2 juntos novamente. E 2 juntos aqui no finalzinho, tá? O 10º e o 11º. Já estou chegando ali na minha marcação, olha, aonde eu inicio os bloquinhos certinho de 11 pontos aqui na lateral. Então, aqui é meu segundo bloquinho com aumento, 2 no início e 2 no final. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e meu último bloquinho com aumento. 2 aqui no início, no mesmo ponto, e ponto sobre ponto. No último, eu trabalho 2 juntos. Aqui, meu 9º ponto alto, já tem aqui, ó, 2 no mesmo ponto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no próximo, o 10º e o 11º no mesmo ponto. Então, eu distribuí aqui certinho os aumentos que eu precisava, porque meu ponto é muito apertadinho. Então, se você está seguindo a videoaula, o mesmo passo a passo para ficar exatamente igual o meu, você não vai ter dor de cabeça aí, tá? Agora, se você acrescentou a sua peça, é só você fazer esses cálculos e dividir certinho esses bloquinhos de 11 pontos, conforme eu já expliquei. Então, aqui a gente fez no início 1, 2, 3, 4 bloquinho, ponto sobre ponto. A partir do 5º, eu já fiz um aumento, no 6º também aumento, e no 7º bloquinho aumento, sendo 2 juntos no início e 2 juntos no final. Próximo bloquinho, eu já trabalhei ponto sobre ponto e fiz mais 3 bloquinhos aqui na outra curva, com aumentos também, acompanhando juntinho com vocês. E agora, vamos trabalhar na parte reta aqui do nosso trabalho. Faço as 4 correntes, pulo 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no próximo, eu inicio meu primeiro bloquinho de 11 pontos, sendo ponto sobre ponto, até o finalzinho ali. Se caso chegar ali no finalzinho, vai sobrar um pontinho ou faltar um pontinho, é porque aqui na parte de pontos altos fechada, você colocou um pontinho a menos que o meu ou um a mais, não tem problema, tá? É só você pular mais ponto ou menos ponto nos intervalos que dá certinho ali no final. Então, um ponto alto, no próximo segundo, ponto sobre ponto, até completar 11, até o final, tá? 11 pontos altos, 4 correntes de intervalo, pula 3 pontos, mais 11 pontos. Nossos bloquinhos aqui na parte reta. Bom, pessoal, aqui já adiantei essa parte reta, estou finalizando. E aqui, ó, na parte arredondada da nossa peça, nossos bloquinhos todos distribuídos, ok? Finalizando aqui, vou fazer meu último bloquinho agora. Já fiz aqui 11 pontos, 4 correntes. Vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. E no próximo, eu inicio meu último bloquinho, que vai dar certinho, ponto sobre ponto, até o último ponto ali. Um bloquinho de 11 pontos. Aqui já é o terceiro.
o quarto. Aqui, meu nono ponto alto, e eu tenho mais 2 pontos aqui à frente, olha, o 10º e o 11º, bem no pezinho da segunda correntinha que eu subi lá no início da carreira anterior. 11º, 11 pontos altos, tá? Tem que finalizar assim certinho. Chegou aqui, a Edilene, sobrou um pontinho pra mim, ou faltou um pontinho pra mim. Se sobrou, você pula um pontinho a mais aqui, nos intervalos de correntinha desses bloquinhos, tá? Não tem problema nenhum. Se faltou ponto, você trabalha 2 juntos em um desses bloquinhos também, ok? Porque pode ser que faltou para você, às vezes você fez um pontinho a menos ou a mais aqui na carreira de pontos altos, conforme eu citei. Bom, agora nós vamos trabalhar voltando. Eu subo as 2 correntes à altura de um ponto alto, viro o trabalho. E nesta carreira agora, nós deveríamos ter 9 pontos altos. Como aqui é o início, nesse bloquinho, eu não quero que fique com 2 pontos aqui de intervalo. Então, eu vou trabalhar um total de 10 pontos. Eu vou sempre deixar um aqui no finalzinho, tá? Diferente dos demais, onde a gente vai pular um no início e deixar um no final. Então, eu já fiz as 2 correntes, é equivalente ao primeiro ponto que está sobre esse primeiro pontinho aqui. Eu venho no próximo, o segundo, vou trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último. Ou seja, vou ter aqui um total de 10 pontos nesse bloquinho da ponta, tá? E aqui, meu 10º ponto alto. Ou seja, eu trabalhei ponto sobre ponto e deixei apenas o último. Faço uma correntinha de intervalo, em toda essa parte reta eu vou trabalhar com uma corrente, somente aqui nas curvas eu faço 2 correntinhas. Laço o fio, venho aqui no cordão de 4 correntes e faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo, venho no bloquinho de 11 pontos, agora sim, nesses demais, todos eu vou pular o primeiro e deixar o último. Então, eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo e trabalho ponto sobre ponto, deixando o último. E vou ter um total de 9 pontos altos. Aqui, meu 8º ponto. E no próximo, o 9º. Deixei o último também sem estar trabalhando e pulei o primeiro. Uma correntinha, vem no intervalo, leque no espaço de 4 correntes. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E seguimos com essa mesma repetição por toda a volta. Uma corrente e repete o bloquinho aqui com 9 pontos, pulando o primeiro e deixando o último. O que muda é só que nas curvas, aonde aqui eu estou fazendo uma correntinha de intervalo, olha, para entrar no leque, para sair do leque, na curva eu faço com 2, porque exige aumento. E vamos dar a volta com esse mesmo procedimento. Lá no último bloquinho, eu volto com vocês, porque ele deve ter 10 pontos, assim como nós iniciamos este aqui. Bom, pessoal, já dei toda a volta na minha peça. Conforme eu disse pra vocês, olha, 2 correntinhas de intervalo, eu fiz somente nessas partes aqui, onde que faz a curva, porque meu ponto, ele é muito justinho. Aí, você vê aonde você acha a necessidade de fazer com 2 correntes de intervalo aqui entre os leques, ok? Estou finalizando aqui meu último leque, uma correntinha apenas, toda a parte reta eu fiz apenas uma correntinha aqui de intervalo, como eu disse, somente lá na curva que eu fiz 2. Meu último grupinho de 11 pontos, eu vou pular o primeiro ponto e trabalhar ponto sobre ponto até o final, ficando com 10 pontos, assim como o nosso primeiro grupinho lá no início. Os demais, ficamos com 11, conforme vocês viram aí, sempre pulando o primeiro e deixando o último. Aqui já é o 3º, o 4º ponto. Aqui, meu 9º ponto alto. E o 10º em ciminha da segunda correntinha aqui, onde a gente sobe lá no início, tá? Bem no pezinho, olha, ficando ponto sobre ponto. Aqui é meu 10º ponto alto, então, ok? Esses grupinhos aqui do início e lá do outro lado, sempre a gente vai ter somente um pontinho a menos. Eles vão ficando como se fosse uma escadinha aqui. Próxima carreira, eu vou subir as 2 correntes, que faz a vez de um ponto alto, virar o trabalho e trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último. Se eu tinha 10, agora eu terei somente 9. As 2 correntes estão sobre este primeiro pontinho, eu venho no próximo, o segundo, sigo trabalhando ponto sobre ponto, deixo o último sem trabalhar. Finalizando aqui, meu 9º ponto alto, então,
eu deixei o último aqui. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Uma correntinha. Agora, aqui na parte dos nossos leques, nós vamos começar a aumentar nossos leques. Sempre pulando o primeiro ponto, vindo no próximo, um ponto alto. Assim como fizemos nas demais peças. No intervalo do leque, eu mantenho o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, sendo leque dentro de leque, tá? Nos demais pontos aqui do meu leque, eu trabalho apenas sobre o primeiro e deixo o último. Então, eu fiquei agora com 3 pontos altos de cada lado do meu leque. Uma corrente, vem agora no grupinho aonde era com 9 pontos, o mesmo procedimento. Eu pulo o primeiro e deixo o último. Então, eu venho no próximo, no segundo, e trabalho ponto sobre ponto e deixo o último lá no final, sem trabalhar. Vamos ter um total de 7 pontos agora. Aqui já é meu 6º ponto. E aqui o 7º. Pulei o primeiro e deixo o último também. Uma corrente em toda essa parte reta, 2 somente lá na curva. E aqui no nosso leque, o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui. Sempre pulando um ponto, trabalhando ponto sobre ponto nos demais, no caso eu só tenho um. E no intervalo do leque, eu mantenho leque dentro de leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Nos demais pontos do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto e deixo o último, porém, eu só tenho um a ser trabalhado. 3 pontos altos de cada lado do leque, uma corrente e repito o mesmo procedimento nos bloquinhos, sempre pulando o primeiro e deixando o último, e vamos dar a volta com essa mesma repetição até o final. Bom, finalizando aqui mais uma carreirinha, uma correntinha de intervalo, vou pular um ponto e faço os 9 pontos restantes, sendo ponto sobre ponto. E lembrando, pessoal, que lá na curvinha do nosso trabalho, são 2 correntes de intervalo aqui entre o leque, tá? Para entrar no leque e para sair do leque, eu faço com 2. Somente aqui na parte reta, estou fazendo com uma correntinha. Aqui, meu 7º ponto. O 8º e o 9º ponto alto, bem no pezinho da segunda correntinha que a gente está subindo lá no início da carreira, olha. 9 pontos altos. E assim vai seguindo bem retinho aqui nosso trabalho, tá? Nessa lateral aqui também. Próxima carreira, 2 correntes, altura de um ponto alto, virou, trabalha ponto sobre ponto nos demais, as 2 estão sobre o primeiro. E vamos ter aqui um total de 8 pontos agora, nesse bloquinho aqui do início e naquele último bloquinho lá do outro lado. Aqui meu 7º ponto e o 8º, deixei o último sem estar trabalhando, 8 pontinhos. Uma corrente, lembrando mais uma vez que nessa parte aqui arredondada eu faço 2 correntes, tá bom? Para entrar no leque e para sair do nosso leque. Feito aqui uma correntinha, no nosso leque agora o mesmo procedimento sempre. Eu vou pular um ponto de base e venho nos demais. Eu tenho 2 pontos aqui à frente. Ponto sobre ponto, e no intervalinho do meu leque, eu mantenho o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No restante aqui do nosso leque, eu trabalho ponto sobre ponto e deixo o último. Ou seja, agora nosso leque passa a ter 4 pontos altos de cada lado, dessa forma aqui. Faço uma correntinha por toda essa parte reta e no nosso grupinho agora eu pulo o primeiro e deixo o último. Se na carreira anterior a gente tinha 7 pontos, agora teremos apenas 5, tá? Vai diminuindo 2 pontinhos a cada carreira. Aqui já é meu 3º ponto, o 4º e aqui o 5º. Pulei o primeiro e deixo o último. Uma correntinha e repito o mesmo procedimento aqui na parte dos leques, assim como acabamos de fazer aqui. Nos nossos grupinhos com 5 pontos, agora pulando o primeiro e deixando o último. Vou adiantar e já volto finalizando com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, já fiz aqui meu último leque, uma correntinha de intervalo, pulei um ponto aqui no último grupinho, já estou com 2, 4, 5, 6 pontos sobre ponto, aqui no próximo o 7º e o 8º no pezinho da segunda correntinha que a gente sobe lá no início da carreira, ok? Da carreira anterior.
Finalizei, então, mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês. Vamos iniciar a próxima, é a nossa penúltima carreira. 2 correntes iniciais, virou, ponto sobre ponto nos demais e deixa o último. Vamos ter agora, nesses bloquinhos iniciais, né, aqui no início e lá no finalzinho, 7 pontos no total. Aqui eu já tenho 2, 4, 5, 6 e 7. Deixo o último sem trabalhar. Lá no último bloquinho também 7 pontos. Uma corrente. Agora aqui no nosso leque, pulando o primeiro ponto, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Já tenho 2, 3, e no intervalo do leque eu mantenho leque dentro de leque. 2 pontos. 2 correntes. E mais 2 pontos ainda no intervalo. E nos demais pontos do meu leque, eu trabalho ponto sobre ponto e deixo o último. Agora, o nosso leque passa a ficar com 5 pontos cada um. Cada lado, aliás, perdão. 1, 2, 3, 4, 5 e 2, 3, 4, 5, ok? Uma corrente nos nossos grupinhos aqui, pulando sempre o primeiro e deixando o último. Venho no próximo, no segundo. Vamos ter 3 pontos altos cada grupinho. E aqui o terceiro. Pulei o primeiro e deixei o último. Uma corrente e repete o mesmo procedimento. Nos nossos leques que temos à frente, o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui juntinho. E nos grupinhos com 3 pontos agora. Pulando o primeiro e deixando o último. Finalizando aqui mais uma carreirinha, meu último ponto aqui do bloquinho do canto, lá na segunda correntinha, tá, gente? 7 pontos altos aqui no último bloquinho também. Bom, agora nós vamos fazer a nossa última carreira. O nosso tapetinho do pé do vaso, olha, ele fica um pouquinho mais larguinho mesmo que as demais peças, devido ao encaixe do pé do vaso aqui, tá bom? Bom, nossa última carreira a gente vai manter aqui o bloquinho, subindo 2 correntes, virar o trabalho e trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último mais uma vez. Então, nós vamos ter aqui um total de 6 pontos agora. Aqui já é meu 4º ponto, o 5º e o 6º. Opa! E o 6º ponto. Deixo o último, contando com as 2 correntes iniciais, 6 pontinhos. Uma corrente. Agora, aqui no meu leque, eu não pulo mais pontinho de base, tá? Eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e mantenho o leque lá dentro com o picô, porque é a minha última carreira. Então, eu já venho no primeiro, eu não pulo pontinho, trabalho ponto sobre ponto. Nós vamos ficar agora com 7 pontos altos de cada lado do nosso leque aqui. Aqui já é o 4º, ponto sobre ponto, e o 5º. No intervalo do leque, eu vou manter o meu leque, 2 pontos altos. Porém, agora eu faço um ponto picô e é opcional. Se você não quiser, pode apenas fazer 2 correntinhas de intervalo. O picô eu faço 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. Vamos fazer essa mesma repetição em todos os leques. Volto no intervalo do leque, concluo, né, os 2 pontos altos restantes. E nos demais pontos, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto. Finalizando aqui meu último ponto, ponto sobre ponto. 7 pontos altos de cada lado aqui do nosso leque, e agora na última carreira com ponto picô. Uma correntinha, vem aqui no meu grupinho onde era 3 pontos, eu vou no do meio, porque eu vou pular o primeiro e deixar o último, então só me resta fazer um pontinho aqui no ponto do meio. Uma corrente e repito o mesmo procedimento. Aqui na parte do leque, o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui, e nos nossos grupinhos agora apenas com um pontinho alto, tá? Lembrando que deve manter 2 correntinhas de intervalo aqui na parte da curva, para não repuxar o seu trabalho, não criar, assim, uma orelhinha. Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui a minha última carreira, olha, meu último leque aqui, ponto sobre ponto, tá, gente? E mantenho o leque com picô aqui no meio, ponto sobre ponto, em todos os leques. E aqui nos grupinhos, um pontinho apenas. Finalizei aqui pulando um ponto e os últimos 6 pontos da carreira. Lembrando que o último é bem no pezinho da segunda correntinha da carreira anterior. Agora, nós vamos descer aqui, ó, fazendo um acabamento. Estamos no lado direito da nossa peça, conforme eu havia falado lá no início de todo esse acabamento aqui.
Nós vamos contornar toda essa volta aqui, olha, que faz o encaixe do pé do vaso, com pontinhos baixos, para dar uma firmeza aqui na nossa peça, porque ela fica meio molinha assim. Então, ela vai ficar mais firminha e tendo um acabamento aqui também. Então, depois desse último pontinho alto que eu fiz, eu vou subir aqui 2 correntinhas, alturinha de um pontinho baixo. Venho por trás desse ponto aqui da carreira e faço um baixo. E vamos seguir aquela regrinha, na divisão da carreira, um baixo. E aqui por trás do ponto da próxima carreira, um baixo. Vai ficando mais firminho, olha, dando uma estrutura. Na divisão da carreira, bem no pezinho do ponto, um baixo. Na próxima carreira, por trás do ponto, um baixo. Divisão da carreira, um baixo. Por trás do ponto da próxima carreira, um baixo. Sigo assim até chegar aqui no cantinho. Fiz um baixo aqui na carreira por trás do ponto, e aqui eu tenho esses bloquinhos. Em cima dos pontos dos bloquinhos, que são 4, eu faço um pontinho baixo sobre cada um deles. E logo aqui à frente, eu tenho um intervalo de 2 correntinhas. Para não ficar larguinho, né? Eu tô querendo dar uma estrutura na minha peça, nesse cordão de 2 correntes, eu faço apenas um baixo, e não 2. Mais um bloquinho, ponto baixo sobre cada um da carreira anterior. Chegando aqui no cantinho, fiz aqui meu último ponto, olha, fica bem retinho, bem certinho. Eu faço 2 correntinhas aqui para fazer a curvinha. Vou virar o meu trabalho e vou descer agora por toda essa parte aqui, também fazendo o mesmo procedimento de pontos baixos. Fiz aqui as 2 correntinhas para fazer a minha curvinha. Já venho por trás desse ponto alto aqui, já vou arrematando aquela sobrinha. Faço um pontinho baixo, olha, as 2 correntinhas fez a minha curva. Venho na divisão da carreira, bem em cima do ponto, um pontinho baixo. Sigo com a mesma repetição. Por trás do ponto aqui na próxima carreira, um baixo, divisão da carreira, um baixo. Chegando aqui no finalzinho, olha como que vai deixando bem certinho aqui a nossa peça, fica mais firminha também, tá? Chegando aqui no finalzinho, olha, eu já fiz um pontinho baixo aqui na divisão da carreira e tenho esse pontinho alto. Faço um baixo por trás desse ponto e já viro a minha peça automaticamente, sem correntinha de intervalo, olha, para estar trabalhando nessa parte reta aqui agora. Então, eu já venho nesse primeiro pontinho desse bloquinho de 4 pontos. Eu tenho esse ponto onde eu tenho o ponto alto sobre ele. Eu venho nesse mesmo ponto, olha, depois do pontinho baixo aqui, eu venho nele e faço um baixo também. Feito um baixo, eu já virei o meu trabalho para dar seguimento nessa parte reta. E aqui eu sigo normal com um ponto baixo sobre cada alto, olha, eu venho no próximo ponto, eu fiz um baixo sobre o primeiro, eu venho no segundo, um baixo. No próximo aqui, no terceiro, um baixo. No quarto, um baixo. Tenho à frente o cordão de 2 correntes. Olha, gente, fica bem certinho, tá? Tenho à frente o cordão de 2 correntes, eu faço apenas um baixo, para não deixar muito largo aqui essa parte. Não faço 2. Bloquinho de 4 pontos, um baixo sobre cada pontinho alto. E no cordão de correntinhas à frente, que são 2 correntes, eu faço apenas um pontinho baixo. Porque senão ele abre essa parte aqui, fica feio, tá? Fica muito largo. Cheguei aqui já no cordão de 2 correntes, eu faço apenas um baixo e sigo normal nos bloquinhos, ponto baixo sobre cada ponto alto e nos intervalos um pontinho baixo. Bom, aqui já estou chegando no finalzinho, com pontinhos baixos. Meu último bloquinho já fiz um ponto baixo no primeiro, aqui no segundo um baixo, no terceiro um baixo. E no quarto, onde eu já tenho esse pontinho alto, eu faço um baixo também. E vou subir agora, contornando com um ponto baixo, olha, já viram a minha peça? Com o mesmo procedimento que eu fiz aqui, tá? Deixando bem certinho aqui também. Então, eu já venho aqui por trás desse ponto alto e faço um pontinho baixo. E sigo com a mesma repetição. Na divisão da carreira, um baixo, bem no pezinho do ponto. E por trás do ponto da próxima carreira, um baixo. Divisão da carreira, um baixo.
e por trás do ponto da próxima carreira, um baixo. Já estou chegando aqui no finalzinho com pontos baixos, um baixo aqui na divisão da carreira e tem aqui aquelas duas correntinhas que a gente sobe lá no início. Eu venho por trás dela um baixo, faço as duas correntinhas que eu fiz para fazer a curvinha, igual fizemos aqui na outra pontinha, e já vou virando a minha peça para finalizar com pontinhos baixos por toda essa lateral até chegar aqui e finalizar, ok? Fiz as duas correntes, virei a peça. Já venho aqui bem no pezinho dessas duas correntinhas, um baixo, que é como se fosse um pontinho alto as duas correntes, tá? No próximo ponto, que são um bloquinho de 4 pontos altos aqui, então, eu venho no segundo, um baixo, sigo normal, ponto baixo sobre cada ponto, e no intervalo de correntinha, para dar uma estrutura, como eu disse, apenas um pontinho baixo. Mais um bloquinho, ponto baixo sobre cada ponto. No intervalo de correntinha, um baixo. Cheguei naquela parte que eu não tenho bloquinho, então, eu venho na divisão da carreira, um pontinho baixo, por trás desse ponto da próxima carreira, um baixo. Divisão da carreira, um baixo, próxima carreira, por trás do ponto, um baixo. Sigo assim. Bom, aqui já estou quase finalizando, divisão da carreira, um baixo, por trás desse ponto da próxima carreira, um pontinho baixo. Tem mais uma divisão de carreira aqui, um baixo, e por trás desse ponto aqui, que são as duas correntinhas, um pontinho baixo. Olha, fica bem certinho, bem retinho aqui, esse acabamento dando uma estrutura na nossa peça. E aqui no caso, gente, já podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Deixo uma sobrinha, passo por dentro dessa laçadinha e dou um nozinho. Agora, com o auxílio de uma agulha mais fininha, eu venho trazendo esse fiozinho aqui para a parte de trás da minha peça, no lado avesso, olha. Vou dividir ele em duas partes, dar um nozinho e cortar o excesso também. Tudo aqui na parte do avesso, olha. Trouxe ele aqui para o lado avesso, divido em duas partes. Passo aqui por dentro de um fiozinho, dou uns 2 nozinhos e escondo o excesso. Bom, pessoal, mais uma peça do nosso jogo finalizado, e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se gostou, vou pedir para você deixar aquele like aí que me ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. E não deixe de acompanhar, olha, a playlist que eu deixo aqui no cantinho para você seguir outros passo a passo e também concluir as demais peças aí do seu jogo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.